E aí, minha turma, tranquilo? Beleza pura? Saudade de vocês. Este vídeo aqui é o primeiro do bimestre 2. Para você que é da minha primeira série C de matutino, primeiro D vespertino, na Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno. E olha, vocês têm total liberdade de pegar o link deste vídeo e compartilhar com seus colegas de outras escolas. Inclusive, no canal Franquímica este vídeo está público neste momento. Então, para os alunos da Rede Estadual de Ensino do Mato Grosso do Sul, pode ter acesso a esse vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da atividade da APC aplicada para esta aula. A Secretaria Estadual de Educação tem a TV Sede com as aulas nas segundas e terças-feiras. Mas aqui no canal Franquímica, o vídeo está disponível todos os dias, a qualquer momento que você precisar assistir, rever, encaminhar para um colega seu, para um filho, para um sobrinho, para um primo, para um irmão. A ideia é que todos os alunos do estado de Mato Grosso do Sul tenham a mesma aula de Química seguindo o referencial curricular a qualquer momento que precisar. Do seu celular, do seu computador, notebook, da televisão, do Xbox, do computador, do trabalho do papai e da mamãe. Enfim, se você tiver que ir para a escola para assistir às aulas, é possível. As escolas estão abertas, respeitando aí o isolamento social. Recebe você assiste a aula, faz suas anotações e vai embora. O que a gente não pode é ficar sem estudar, sem disseminar nossos conhecimentos, sem crescer academicamente. Os meus alunos já têm o nosso encontro lá no Google Classroom. Já os demais alunos do estado podem acessar por essa playlist aqui criada, tá legal? Estão prontos? Preparados? Então apertem os cintos e vamos nessa! Eu quero começar o bimestre que fala sobre ligações químicas, partindo aqui deste raciocínio da composição da matéria. Vamos lá. Pois bem, tudo começa com o quê? Com um átomo, na verdade, a unidade formadora da matéria, mas que sozinho, isolado, não se faz percebido no ambiente macroscópico. Então, os átomos se reúnem, se agrupam, formando algo chamado elemento químico. Elemento químico, o conjunto de átomos iguais, a aglomeração atômica. E esses átomos, eles estabelecem ligações entre si, entre átomos iguais ou átomos diferentes, átomos de outros elementos químicos, gerando algo mais complexo, que são as moléculas. Então você pode ver aí, ó, a molécula com átomos iguais, a molécula com átomos diferentes. E as moléculas são unidades que também não se fazem percebidas no mundo macroscópico, então as moléculas vão se aglomerando, formando o que nós chamamos de substâncias puras. Mas nós não temos só moléculas, nós também temos aqui, ó, reuniões de elementos metálicos formando materiais metálicos. Nós temos a formação de íons formando compostos iônicos. E as moléculas que eu citei estão aqui formando as substâncias moleculares. O que importa é que substância pura representa o quê? Aquela composição constante de átomos, de íons ou de moléculas. E as substâncias puras, elas podem misturar-se, formando um sistema que nós chamamos de mistura, onde nós não temos fórmulas definidas. Nas substâncias puras, nós temos fórmulas definidas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, posso falar que esse aqui é o sal de cozinha, NaCl. Eu posso falar que esse material metálico aqui é um pedaço de uma barra de ferro. Eu posso falar que essa substância aqui, ó, representa a molécula de hidrogênio. Essa aqui de baixo, posso falar que é a molécula de cloro. Eu posso falar aqui que eu tenho as moléculas do ácido clorídrico. E aqui no sistema baixo, nós estamos com fórmulas definidas? Não. Eu tenho aqui, ó, o hidrogênio, o cloro e o HCl, todos aqui misturados. Mas falando das substâncias, vamos mostrar aqui apenas os compostos com composições definidas. Por exemplo, óleo parafuso com
átomos de ferro na sua composição. Então, se eu puder definir a formulação deste composto aqui, ó, é o ferro. Olha o outro exemplo aqui, ó, uma barra metálica de sódio. Sódio metálico na sua composição, eu tenho aqui na formulação apenas o Na. Compostos metálicos nós representamos apenas com os seus símbolos, não tem uma fórmula. Então, o metal é representado pelo símbolo Na, o ferro Fe. Agora, outros compostos nós temos aí com combinações de outros átomos uma outra formulação. Olha o outro exemplo aqui. Outro exemplo que nós temos é a água. A água, um conjunto de moléculas apresentando água 2O, um átomo de oxigênio combinado com 2 átomos de hidrogênio. Essa é a substância pura água. Olha o cloro aqui, que na temperatura ambiente é um gás. A composição do cloro gasoso está aqui, ó, Cl2. O famoso sal de cozinha, o NaCl, olha como que ele se apresenta no espaço. Você percebeu que nos exemplos que eu dei aqui dos compostos, nós temos átomos um do ladinho do outro, nós temos ali bolinhas, né, que formam as moléculas e essas moléculas estão separadas umas das outras, ou eu tenho átomos coladinhos um do lado do outro. Aqui nesta aula a gente vai ver justamente isto, a diferença entre compostos metálicos, covalentes moleculares e compostos iônicos. Esses compostos são diferentes, por quê? Porque há ligação diferente entre os átomos que formam esse material. Então, de acordo com o tipo de ligação que nós temos entre os átomos, nós vamos ter aí um composto característico, composto iônico, composto molecular ou covalente e o composto metálico. Sendo assim, os tipos de ligações que existem entre os compostos são ligações do tipo iônica, ligações do tipo covalente e ligações do tipo metálica. Vamos apresentar as diferenças entre esses compostos. Quais as propriedades dos compostos iônicos? Para você entender o que quer dizer um composto iônico, você tem que perceber o seguinte: esta é uma ligação que envolve transferência de elétrons. Escreve isso aí. Exatamente. Transferência de elétrons. O elétron está com um átomo e aí de repente, está com outro átomo porque houve essa transferência. Olha na imagem o exemplo que eu tenho para te dar. Este aqui é o átomo de sódio com o seu elétron de valência. E aqui do lado eu tenho o cloro. O sódio vai transferir elétrons para o cloro. Veja aqui na imagem que o elétron agora está com o cloro. Não está mais com o sódio. Estava com o sódio, mas agora está com o cloro. Houve uma transferência aqui. Aí você vai perguntar, mas como é que eu sei que o sódio transferiu elétrons para o cloro? Então eu convido você a fazer uma revisão sobre os compostos metálicos e os compostos não metálicos. Quais as características de metais e de não metais da aula da tabela periódica. Nessa transferência de elétrons, eu tenho a formação de íons. O que são os íons? São os átomos ou grupo de átomos que apresentam uma carga positiva ou negativa. A carga positiva está com o cátion e a carga negativa está com o ânion. Pronto. A partir daí, o sódio e o cloro, eles estão aqui com essa chamada de atração eletrostática entre eles. E é uma atração muito forte. Tanto que no espaço, o que eu percebo? A formação da rede cristalina. Olha que lindo aqui essa rede cristalina. Onde eu tenho aqui um cátion, sódio, que tem cloro em cima, cloro embaixo, cloro na direita, cloro na esquerda, cloro na frente e cloro atrás. Por sua vez, o cloro, ele tem um sódio de um lado, um sódio do outro, um sódio em cima, um sódio embaixo, um sódio atrás, um sódio na frente. Isto é a rede cristalina, que caracteriza os compostos iônicos. Então vamos registrar as características dos compostos iônicos. Olha só, eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Ora, como não? Se eles têm cargas positivas e negativas. Então olha a justificativa. Os íons, ao se ligarem, neutralizam suas cargas
e impedem que a corrente elétrica flua. Então, os cátions e ânions estão presos. Nós temos íons presos. Para ter condução de corrente elétrica, tem que ter íons livres. Outra situação. Conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa, como assim, Franklin? Ao acontecer o processo de fusão, isso quer dizer fundidos, fusão, derreteu. Ou solvatação. Solvatação é o quê? Olha aqui. Com adição de água. Então quer dizer que houve uma dissolução. Então aí os íons separam-se, permitindo a passagem da corrente elétrica. E essa separação tem nome: dissociação. Escreve isso. O nome é dissociação iônica. Então, os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, lógico. Por quê? Por causa dessa força de atração entre o cátion e o ânion que é muito forte. E, com isso, apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Então, para você romper a ligação iônica, para você realmente separar o cátion do ânion, é necessário adicionar muita energia. Então, tem que ter muito calor. Se você pegar o sal de cozinha, colocar na panela e colocar a panela no fogão ali e ligar o fogo, não vai derreter igual faz com açúcar, com o caramelo. Você vai ter um sal quente, mas não derretido. A temperatura de fusão do sal de cozinha é maior que 900 graus Celsius. Então tem que ter aí aproximadamente 950 e isso você não chega na panela ali no fogão. Os compostos moleculares quer dizer o quê? Átomos que compartilham elétrons. Escreve isso. Vem o hidrogênio que tem o seu elétron e propõe para o flúor um compartilhamento com o seu elétron. Então cada um contribui com o elétron para formar um composto. Então, sendo assim, se você olhar para o hidrogênio, agora ele que tinha só um elétron, agora tem 2. E se você olhar para o flúor, ele agora tem 8. E se você agora olhar para o flúor, ele está com 8 elétrons. Esses elétrons são elétrons de valência. Tanto esses aqui dos compostos moleculares como dos compostos iônicos, os elétrons envolvidos ali para formar os compostos são elétrons de valência. E esses elétrons envolvidos são os elétrons das ligações químicas. Ligação iônica para formar composto iônico e ligação covalente para formar um composto covalente, um composto molecular. E nós temos também esta representação aqui. O traço quer dizer o par eletrônico entre o flúor e o hidrogênio. Nós substituímos, aí nós formamos o que nós chamamos de fórmula estrutural. Mas isso a gente vai ver na aula de ligações covalentes. Os compostos covalentes têm quais características? Vamos lá. As substâncias formadas por ligações covalentes, quando no estado sólido, podem apresentar 2 tipos de retículos cristalinos. O retículo cristalino molecular e o retículo cristalino covalente. Deixa eu te mostrar a diferença entre eles. O retículo cristalino molecular é o que nós estamos acostumados a ver. Então, olha, por exemplo, aqui a molécula de água. A água está aqui, ó, é uma unidade que eu vejo separada. Só que ela interage, ela tem forças de atração com outras moléculas de água. E essas moléculas de água, elas interagem entre si. Essa interação é uma atração, de forma que essas moléculas podem se separar a qualquer momento. No estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Nós temos aí moléculas independentes, tanto que nós conseguimos identificar H2O. Já o retículo cristalino covalente compreende um compartilhamento entre átomos sucessivamente. Não é uma interação, uma força de atração, são ligações sucessivas, formando uma rede. Então, por exemplo, o carbono grafite, olha aqui, ó, no espaço, como que eu tenho o carbono para formar o grafite? São ciclos hexagonais de carbono. E esses ciclos hexagonais são ligações covalentes. Então nós temos ligações covalentes entre os carbonos aqui. E isso não dá uma molécula de grafite. Eu represento o carbono grafite desta forma aqui, né? Carbono grafite. Olha o diamante.
o carbono diamante se liga com o carbono em cima, de um lado, do outro, dentro de uma geometria tetraédrica. Então, a distribuição espacial dos átomos de carbono é diferente no diamante com relação ao grafite. Eles são os famosos alótropos, na verdade, alótropos do carbono, por diferença na rede cristalina. Essa rede cristalina é formada por ligações covalentes. E com isso, eu não tenho uma fórmula definida como molécula de água separadinho. Eu tenho carbonos ligados continuamente. E para não confundir com o carbono grafite, nós escrevemos carbono diamante. Então, quais são as características dos compostos covalentes, compostos moleculares? Geralmente não conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque não tem íons. A única exceção é o grafite. O carbono grafite é um condutor de energia elétrica, mas ele não é uma molécula separadinha como a água. Então, os compostos moleculares, aqueles que formam moléculas, não conduzem corrente elétrica, nem no estado sólido, nem no estado líquido, nem no estado gasoso. Com exceção de ácidos. Os ácidos, eles reagem com a água formando íons. É um processo chamado de ionização. Aí é diferente e nós vamos ver isso na aula de ácidos, as funções inorgânicas. Então, quando os ácidos estão em água, formam íons e aí passa a conduzir corrente elétrica, porque aí formou íons, íons livres, beleza. Em geral, apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição, e é por isso que os compostos moleculares na temperatura ambiente podem ser encontrados sólidos, líquidos ou gasosos. E geralmente são insolúveis em água. E se eles se dissolvem pouco em água, então eles se dissolvem melhor em outros tipos de compostos. Aí nós estamos falando de polaridade de molécula. Então, as ligações covalentes vão trazer para a gente assim, um entendimento sobre polaridade de ligações, que não é cátion e ânion, mas é polo positivo e negativo, assunto de aulas posteriores. E os compostos metálicos? Esses são fáceis de trabalhar, viu? Fácil de entender. É só você compreender que existe uma nuvem eletrônica. Lembra que eu convidei você a fazer uma revisão sobre características de metais lá no estudo da tabela periódica? Então, os metais tendem a doar elétrons, eles são eletropositivos, então eles facilmente soltam seus elétrons. E os elétrons formam a nuvem eletrônica, ou seja, os elétrons ficam soltos na superfície e entre os átomos metálicos, gerando aí um composto metálico. Então, isto é um composto metálico. Átomos metálicos que soltam os seus elétrons de valência. E aí ocorre uma interação destes átomos metálicos de forma positiva com a nuvem eletrônica que é carregada negativamente. E é por conta dessa nuvem eletrônica que os compostos metálicos têm as características que nós conhecemos. Quais são? Os metais são sólidos à temperatura ambiente em função da nuvem eletrônica e essa forte atração entre os cátions formados dos metais. Olha o exemplo que eu tenho aqui, ó, um alumínio. Eu tenho aqui o mercúrio como exceção, o único metal que é líquido à temperatura ambiente. E o mercúrio foi muito utilizado nos amálgamas, uma mistura de mercúrio, prata, cobre foi usado muito para obturações. Olha aí, ó, a imagem do dente com obturações. Hoje nós temos resinas com a coloração que se aproxima do dente, mas o mercúrio foi muito utilizado. Aqui do lado tem uma imagem do metal chamado gálio. É um metal que é sólido à temperatura ambiente, considerando uma temperatura ambiente de 25 graus, 27 graus Celsius. Mas o gálio, na sua mão, ele vai derreter. A temperatura de fusão dele é de 34 graus Celsius. E o nosso corpo tem uma temperatura média de 36,5 graus. Então é bem interessante esse gálio. Os metais, portanto, se são sólidos, têm altos pontos de fusão e ebulição, com exceção do mercúrio, que eu já falei, e o gálio, que derrete facilmente na mão. Agora, fora isso, tem que aquecer muito para ter o metal no estado líquido. Olha essa lâmpada aqui, ó. Esse filamento é de um metal chamado tungstênio. Quando você liga, aciona ali, quando você liga a luz no ambiente, então a corrente elétrica passa pela lâmpada, passa por esse filamento de tungstênio,
A corrente elétrica que passa esquenta, então eu tenho ali um aquecimento enorme, a temperatura chega a 4.000 graus Celsius, e ali esse calor é tamanho que se converte em energia luminosa. Então nós temos aí energia elétrica, que vira energia térmica e que se converte em energia luminosa, por isso que é a lâmpada incandescente. Os metais apresentam um brilho característico, que é o chamado brilho metálico. Eles são maleáveis, ou seja, possam formar lâminas, são dúcteis, possam formar fios. Tudo isso por quê? Por conta da nuvem eletrônica. Todas as possibilidades com os metais é por causa disso. E por último, mas não menos importante, os metais são excelentes condutores de energia elétrica e de energia térmica. É por isso que os cabos das panelas e aí as tampas tem que ser de plástico ou de madeira, porque aí são isolantes. E se são isolantes, não conduzem calor, então não são compostos de material metálico. Já fica a dica aí, ó, a condutividade ou condutibilidade no estado sólido para metal é alta. Se não conduz, é porque não é metal. E este quadro é para fechar aí, ó, uma comparação entre as características com relação a compostos metálicos, compostos iônicos e os compostos formados por compartilhamento de elétrons formando moléculas ou compostos covalentes, tá bom? Então, tá aqui, ó, compostos iônicos têm uma ligação iônica, uma atração entre cátion e ânion. Os compostos metálicos têm uma ligação chamada de metálica. E os compostos moleculares e covalentes têm ali ligações entre os átomos que chamamos de compartilhamento de elétrons. E aí nós temos as características aqui em termos de elementos que se ligam, que a gente vai ver mais para frente. Olha o estado físico desses compostos. Compostos metálicos são sólidos com exceção do mercúrio. Os iônicos são sempre sólidos. Os compostos moleculares eu posso ter no estado sólido, líquido ou gasoso. E os compostos covalentes são todos sólidos. A condutibilidade elétrica dos metais é muito boa, tanto no estado sólido como líquido. Os compostos iônicos não conduzem no estado sólido, somente no estado líquido ou dissolvidos em água. Os compostos moleculares não conduzem em nenhum estado físico. Os compostos covalentes também não conduzem, com exceção do grafite. E aqui na última linha, os exemplos de materiais metálicos, de compostos iônicos, de compostos moleculares e de compostos covalentes. Agora, como é que pode a existência desses compostos? Por que esses compostos existem? Por que os átomos estabelecem essas ligações? Então esta aula é justamente para você refletir sobre isso. Por que os compostos são formados através de ligações químicas? Na aula de tabela periódica, nós temos aquela última coluna, coluna 18, grupo 18, a família 8A ou família 0, que é dos gases nobres. Faz uma pesquisa. Por que os gases nobres são chamados de nobres? E o que tem a ver a formação de compostos iônicos, moleculares e metálicos com os gases nobres? E responda essas duas perguntas para mim. Se você está no canal Franquímica, deixa nos comentários a resposta dessas duas perguntas. Se vocês são os meus alunos do primeiro C, primeiro D, vocês vão devolver a atividade APC lá no Google Classroom. Responde aí para mim. O que é necessário para a formação dos compostos? O que é necessário para ter essas ligações? Faz uma pesquisa sobre isso. E quais os tipos de elementos disponíveis para formar esses compostos? Nesta aula eu já apresentei isso daí para vocês. É só vocês responderem e confirmarem o que eu disse para vocês nesta aula. Quais são as características desses elementos, desses tipos de elementos disponíveis para formar compostos iônicos, moleculares e metálicos? E assim a gente fecha essa aula. Uma aula de apresentação dos compostos que existem na natureza, iônicos, moleculares e metálicos. Eles existem em função da ligação química entre átomos, e eu apresentei os tipos de átomos que fazem essa ligação. E a grande questão é essa, não é verdade? Por que esses átomos fazem as ligações? Isso tem a ver, o que isso tem a ver com os gases nobres? Essa é a matéria da próxima aula, é o tema da nossa próxima aula. Vamos responder essa pergunta e dar continuidade, especificando ainda mais as ligações iônicas. Legal? Então,
faz a atividade, responde aqui pro professor e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá legal? Não esquece de compartilhar com o seu colega da rede estadual de ensino, o seu colega aqui da rede sul-mato-grossense de ensino, tá legal? Beijo muito grande, fique com Deus e até a próxima aula. Acreditem, do jeito que eu faço aqui no vídeo, eu faço na sala de aula. É ou não é, galera? Um abraço.